Fala galera do canal Essência Ágape, estamos chegando para mais um vídeo do canal. Meu nome é Rubem Guzmão e é sempre muito bom ter você aqui conosco. Já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e, sendo possível, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. E hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: a guerra em Israel tem alguma relação com Ezequiel 38 e 39, quando fala a respeito de Gog e Magog? E para nós respondermos esta pergunta, nós precisaremos ler Apocalipse, capítulo de número 20, do verso de número 7 ao verso de número 10. Então vamos ao texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 7 ao verso 10. Está escrito da seguinte maneira: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então a resposta, mediante o texto a qual nós lemos, é não. A guerra em Israel, a guerra do Oriente Médio hoje, não tem relação com Gog e Magog de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Por que não há relação? Porque o texto a qual nós lemos aqui de Apocalipse 20 diretamente trata a respeito desta guerra, desta batalha. E como nós observamos dentro do contexto de Apocalipse, Gog e Magog é uma guerra que ocorre após o milênio com Cristo. O milênio, ele é um período posterior à grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, eles entendem que antes do início da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então, a igreja é arrebatada e levada para junto de Cristo. Começa-se, então, a grande tribulação, que é dividida em dois períodos. Um período de 3 anos e meio de paz, onde os judeus, Israel, é enganado por intermédio de um falso acordo, um falso pacto, uma falsa aliança. E na metade desses 7 anos, eles percebem que foram enganados, percebem que foram enganados pelo espírito do anticristo, pelo anticristo que estará presente, e então eles vão romper com esse acordo, vão romper com essa aliança. Dá-se início aos 3 anos e meio de guerra, onde nações se levantarão contra Israel para destruir o povo santo, o povo escolhido, o povo de Deus. Por que eu falo povo santo, povo escolhido, povo de Deus? Porque nesse período de grande tribulação, sim, Deus voltará a tratar com Israel. Hoje nós temos um parênteses na história, chamado dispensação da graça ou dispensação da igreja, ou alguns outros ainda chamam de dispensação do Espírito Santo. Esse período Deus trata com a igreja. Esse período de grande tribulação, referente a 7 anos, da qual Deus voltará a tratar com Israel, visto que a igreja foi arrebatada, foi elevada aos céus, ela é cumprimento da 70ª semana de Daniel. Em algum outro vídeo nós podemos falar a respeito das 70 semanas de Daniel. E aí certamente haverá um entendimento mais claro e expressivo do porquê esse período de tribulação ele é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Então 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, onde as nações se juntam para fazer guerra a Israel. E aí ocorre a primeira batalha, que é a batalha do Armagedon, no Vale de Megido. A batalha do Armagedon é uma batalha onde Israel estará já sem força frente aos seus adversários. Eles já não terão mais possibilidade de vencer essa luta, esta guerra, este complô das nações mundiais contra Israel.
e então eles olharão para o céu e reconhecerão que aquele que veio há 2000 anos atrás, das quais eles rejeitaram, era o Messias prometido, era o próprio Filho de Deus. Quando isto acontecer, então, Deus ele manifestar-se-á por intermédio do seu Filho amado Jesus, com poder e grande glória, para socorrer a Israel. Neste evento, o texto bíblico de Zacarias, capítulo 14, vai dizer que ele desce sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é fendido em duas partes. Nesta ocasião, Jesus ele abaterá os inimigos de Israel e estabelecerá junto aos seus santos um milênio com Cristo. O que é o milênio? O milênio, alguns interpretam de forma literal como 1000 anos, outros dizem não, é apenas um período em que Cristo reinará sobre este mundo e reinará com cetro de ferro. O que significa isso? Reinará com poder absoluto, com domínio absoluto. Ao finalizar esse período em que Cristo reina junto aos seus santos, onde ele ensina a verdadeira justiça, ele ensina aos governantes desta terra como se deve administrar, como se deve governar, como se deve estabelecer a justiça para todos os homens. Ao final deste período, então Satanás, que estava preso, ele é preso ao final da batalha de Armagedon, ele vai ser solto. E o texto bíblico diz, de Apocalipse, como nós lemos, que ele sairá a enganar todas as nações. E observe a expressão utilizada, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia do mar. Este é o episódio da guerra de Gog e Magog. Então ela é o final de todas as coisas, quando o Senhor vencerá Satanás, a antiga serpente, o diabo, junto a todos os seus aliados, e os lançarão no lago que arde com fogo e enxofre. Então Gog e Magog refere-se à última batalha a acontecer, quando o próprio Deus ele vai destruir com fogo que desce do céu as forças dos adversários de Deus, dos inimigos de Deus. Ele destruirá Satanás, destruirá os seus aliados. Então essa guerra acontece após o milênio com Cristo. Logo, não poderia ser o que ocorre hoje no Oriente Médio, mediante a guerra com Israel, não poderia ser cumprimento de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. E aí alguém pode perguntar, quem é Gog e Magog? A quem se refere? A qual nação se refere? Verdade é que muitas linhas cogitam a respeito da Rússia, outros falam sobre a China, alguns outros falam sobre não, são países árabes, e já ouvi até mesmo pessoas falando a respeito dos Estados Unidos da América. Contudo, na verdade, isso é um erro de interpretação muito grande. Por quê? Porque a geografia bíblica ela é totalmente diferente da que nós temos hoje. Os países que nós temos hoje não correspondem aos povos que são citados em Ezequiel 38 e 39. E para nós entendermos o que nós estamos falando de uma forma mais assertiva, vou ler junto a vocês Ezequiel capítulo 38, leremos alguns versículos. Diz assim, a partir do versículo de número 2. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Alguns entendem que se tratar da Rússia pela expressão extremo norte, mas na verdade extremo norte é na verdade uma referência histórico-geográfica a respeito da forma com que os inimigos de Israel atacavam a Israel.
visto que Jerusalém não dá para ser atacada pelo sul, ela sempre era atacada pelo norte. Isto é por conta de um fator geográfico. Então, a expressão do porquê os inimigos de Israel vêm pelo extremo norte é porque Jerusalém sempre é atacada pelo norte. E aí, então, nós leremos a respeito da origem desse povo, todos esses das quais nós lemos aqui. Será que, de fato, tem relação com os países que nós temos hoje no mapa, exatamente geograficamente nos mesmos locais? E aí nós vamos ver a quem o texto de Ezequiel 38 está se referindo quando fala sobre nomes como Magog, Tubal, Meseque. E aí nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 10, do verso 2 e o verso 32. Gênesis capítulo 10, verso 2 e o verso 32 está escrito assim: os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Verso 3. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Estas são as famílias, verso 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. O texto de Gênesis capítulo 10 vai falar a respeito da maneira com que surgiu todos os povos na face da terra. Seja no Oriente, seja no Ocidente. Seja na Ásia, na Europa, seja na América, África, não importa. Todos os povos proveio dessas três raízes que saíram de Noé. Os três filhos de Noé após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé. E deles origina todos os povos. E nós vamos observar que o texto de Ezequiel 38, conciliado com Gênesis capítulo 10, trata dos filhos de Jafé. Então, aqueles das quais se levantarão na guerra de Gog e Magog contra Israel serão os filhos de Jafé, espalhados por todas as nações. Então, em todas as nações no mundo, nós temos filhos de Jafé. Veja, só para entendermos como se dá a genealogia dos povos da terra, citarei rapidamente alguns povos, alguns deles já nem existem mais, mas que tiveram proveniências desses três homens, como nós falamos, são eles a raiz de toda a humanidade existente hoje. E de Sem nós temos, por exemplo, o termo semita. Então, quando nós falamos do termo semita, é referente aos descendentes de Sem. E dentro dessa lógica, nós temos os árabes e os próprios israelitas ou hebreus. Os israelitas são descendentes de Sem, assim como também os árabes são. Então, os árabes não poderiam ser exclusivamente esse povo a guerrear na guerra de Gog e Magog, visto que o texto deixa claro que, em conciliação com Gênesis 10, que refere-se a descendentes de Jafé. Claro que descendentes de Jafé acompanhado de outras nações. Então, pode haver também entre os descendentes de Jafé, que estarão encabeçando esse conflito contra Israel, outras nações que são provenientes de Cã ou de Sem. Como, por exemplo, certamente acredito, é uma crença minha, que os árabes estarão envolvidos também, mas não encabeçarão a guerra. O encabeçamento dessa guerra será provinda de uma nação descendente dos filhos de Jafé. E aí, em Sem nós temos os assírios, os caldeus, os arameus, moabitas, amonitas e edomitas. Todos estes descendentes de Sem. Descendentes de Cã nós temos cananeus, babilônicos, fenícios, egípcios e cuxitas. Então, egípcios e cuxitas e babilônicos são descendentes de Cã. E as descendentes de Jafé, que são aqueles que vão encabeçar a guerra de Gog e Magog, nós temos os persas. Veja bem, os persas. Os persas, em algum momento, já fez guerra aos filhos de Israel. Os persas. Os romanos
Roma também já fez guerra a Israel. Os macedônios, e macedônios são os que originaram os gregos, que também já fizeram guerra a Israel. Israel também já foi dominado pelos gregos, né? Então, e aí tem os citas. Então, descendentes de Jafé, temos persas, romanos, macedônios e citas. Estes povos, das quais estão espalhados por toda a terra, porque, como nós falamos, toda a humanidade descende desses três homens. Então, esses povos descendentes de Jafé, espalhados por toda a terra, são eles que encabeçarão a guerra de Gog e Magog contra Israel, que ocorrerá após o milênio perfeito com Cristo, quando Satanás será solto e sairá a juntar para si todos os seus aliados de todas as nações para guerrear contra Israel, mas com o fogo que desce do céu, o Senhor os aniquilará e os lançará ao lago que arde com fogo e enxofre. Então, a guerra que hoje nós vemos em Israel não tem relação com Gog e Magog, e quem encabeça a guerra de Gog e Magog contra Israel são os filhos de Jafé, que estão espalhados por toda a terra. Eu sei que muitos pensam a respeito da Rússia. Provavelmente a Rússia pode estar envolvida, mas não diretamente encabeçando a guerra se ela não for uma descendente de Jafé. E aí tem de se estudar a história dos povos atuais, os povos contemporâneos, para saber de que linhagem cada um deles veio. E aí certamente pode-se ter uma aproximação mais exata a respeito desses povos específicos dos dias de hoje que encabeçarão essa guerra contra Israel. Essa é a guerra que nós temos de Gog e Magog. Que você possa ter assim sanada a sua dúvida. Em algum outro momento nós falaremos sobre questões mais voltadas à escatologia. E aí nós conseguiremos explicar com mais detalhe, por exemplo, o que é o milênio com Cristo, da qual nós citamos e não podemos explicar de forma mais aprofundada. Nós poderemos explicar de forma mais assertiva a respeito dos 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, que refere-se à 70ª semana de Daniel. Nós conseguiremos gravar vídeo falando sobre as 70 semanas de Daniel, para que tenhamos um panorama escatológico mais completo, visto que nós estamos colocando apenas pontos específicos e isolados, como é o exemplo da guerra de Gog e Magog. Que você possa ter tido o entendimento e acompanhe o canal. Não deixe de seguir não, porque a gente vai gravar vídeos mais voltados à escatologia para poder explicar melhor essa construção de pensamento que é defendido pelos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e tchau.